combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda à busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Programa da série Direito em Foco. Estamos hoje com figuras ilustres aqui. Humberto Quintanilha, presidente do Sindicato da Indústria de Extração de Sal, presidente da SAELA, engenheiro civil, conselheiro da Firjan e um dos cidadãos mais participantes da nossa cidade aqui. Ao lado dele está o biólogo Roberto Noronha, um dos membros da sociedade civil que mais participa das atividades da Ordem dos Advogados. Estamos também aqui com o Dr. Spala, um dos mais experientes advogados da nossa cidade e o viabilizador da existência desse nosso programa aqui. Foi a pessoa que se empenhou ativamente para que esse programa existisse. Bom, vamos iniciar o nosso programa com o Dr. Eisenhower, que vai falar do Direito em Foco. Quais os objetivos do nosso programa e diante da sociedade dos advogados. Bom, a ideia do nosso programa Direito em Foco, que é antiga, o objetivo é mostrar a advocacia, os advogados, os problemas relacionados ao direito em geral, o debate de problemas da nossa região, o que diz respeito à nossa sociedade. Por isso, pessoas de outras profissões participando e comparecendo. E a nossa ideia é fazer uma interação com você, que é telespectador, para que possamos, numa linguagem simples, numa linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas leigas, que não integram as nossas profissões, se traduzir para o telespectador o que o direito fala, o que a sociedade quer, de modo que você tem uma série de contatos, de canais para contatos, e nós fazemos aqui também a resposta às perguntas, porventura, apresentadas a todos os nossos apresentadores. De forma que fica aí o nosso programa, o objetivo dele é ter uma interação com a sociedade, mostrar os advogados e a advocacia, o direito, mostrar os problemas que a sociedade vive e que temos que contornar e tentar resolver. Bom, um dos assuntos, né, que tem pegado aí na cidade ultimamente tem sido a construção do shopping. Eu gostaria de perguntar ao biólogo, nosso convidado hoje, Roberto Noronha. Roberto, essa área onde está sendo construído o shopping, onde está sendo construído, onde se pretende construir o shopping, Sambaqui é uma área
interesse arqueológico muito grande para o nosso município. Isso é uma realidade? É uma verdade? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. A área onde pretendem construir um shopping, ali logo após o bairro Novo Portinho, às margens da Lagoa de Araruama, é uma área que parte já foi salina, né? Já está há muito tempo desativada essa salina, e hoje nós temos uma área de vegetação em recuperação, algumas plantas de mangue espalhadas, e estudos arqueológicos feitos, pagos pelo empreendedor, identificaram a presença de um sítio arqueológico, encontraram uma ossada de 2.000 anos, e fizeram o que a gente chama de salvamento desse sítio arqueológico, retiraram a ossada. Hoje ela se encontra no museu, lá onde é o convento, nosso convento, ali no centro de Cabo Frio, no Largo Santo Antônio. E o esqueleto, né, apelidado de BUP. Então é o que sobrou por enquanto desse sítio arqueológico. Mas a área ali é uma área com vários... Toda a região ali, a nossa região tem muitos sambaquis, ou sítios arqueológicos, né, que são registros dos nossos antepassados. E eu acho que é de extrema importância esses sítios arqueológicos, com o objetivo de guardar a nossa história, né, uma memória do nosso passado. Então, a conservação, a preservação desses sítios arqueológicos é de extrema importância para o nosso município. E a questão arqueológica é apenas uma das que geram essa grande polêmica em torno da construção do shopping. É uma área à margem da Lagoa de Araruama, né, uma área onde nós encontramos bairros residenciais, com baixo fluxo de veículos, com grande tranquilidade. Então, o problema vai além da questão arqueológica, que é relevante, mas envolve o tráfego viário, envolve a qualidade de vida daqueles moradores, o respeito à faixa marginal de proteção da lagoa. Então, são vários assuntos a serem discutidos a respeito da construção do shopping. O desejo da população local, não a pessoa que vai lá comprar, usar o seu poder de consumo, mas sim aquela pessoa que vive ali naquela localidade deve ser a primeira a ser ouvida nesse momento. Então, a questão do shopping deve ser ainda discutida. Eu não bateria o martelo hoje. Existe um movimento em Cabo Frio chamado Acorda BUP, tá? Que defende a criação de um parque arqueológico ali, Parque Arqueológico Aldeia do Portinho, para preservar aquele sítio arqueológico, que é a nossa história. Existe, do ponto de vista ambiental, né, várias entidades ambientalistas que defendem a preservação daquela área como uma área cujo potencial, a vocação daquela área não é um grande shopping. Ali é uma área para esportes náuticos, é uma área para caminhada, é uma área cujo potencial é um parque público municipal. Cabo Frio não tem áreas destinadas ao lazer, à prática do esporte náutico, à caminhada, à qualidade de vida do cidadão. Eu gostaria de saber a opinião do presidente da SAERLA a respeito da pretensa construção do shopping aqui na nossa cidade. Você veja uma coisa. Ele, em parte, está certo, em parte, está errado, né? O que acontece? Nós temos um plano diretor com as leis complementares. Isso aí que vai dirigir o nosso rumo da cidade. Tá? Ficou 2 anos no Concepla. Agora que mandaram para a Câmara, mandaram ele virgem, como foi a Getúlio Vargas mandou. Não mandaram com
opiniões que nós tivemos nesses 2 anos. Acho que a Alberto também participava do Concepla, a CIA. E é isso aí realmente que vai delimitar qual a direção da nossa cidade. É onde a gente tem que intervir, porque ali você vai dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito em cada local. Agora, você não pode pegar um local, né, onde um empreendedor compra, planeja o negócio, você não pode fazer. O Código de Obra está válido, está certo, ele tem que ser votado, como foi, acho que teve audiência pública. Agora, se o município não quer, ele tem que chegar e reembolsar. E não falar, não vai ser. Acho que isso aí é errado. Se não quer que seja feito, compra e dê outro destino. O problema do shopping lá que eu vejo é exatamente a parte de acessibilidade de trânsito. O problema de trânsito ali, se o shopping der certo, realmente vai ser caótico. Eu a princípio, acho que o shopping ele não deva dar, a princípio, a curto prazo, não vai dar certo. A médio e longo prazo, ele vai funcionar realmente. O pessoal, não, mas ele não é focado ao público de Cabo Frio. Se ele não é focado ao público de Cabo Frio, ele não deveria ser ali, porque ali você está dentro de Cabo Frio. Teria que ser ali perto das Sendas, ou então do outro lado da lagoa. Tá? Se é focado o pessoal de Cabo Frio, tudo bem que seja ali. Agora, mesmo assim, você vai ter um problema de trânsito, de acessibilidade. Entrar e sair de carro, se o negócio der certo, realmente vai dar um nó no trânsito de Cabo Frio. A gente não tem engenharia de trânsito de Cabo Frio. A gente está falando há vários anos na prefeitura para fazer uma engenharia de trânsito sério de Cabo Frio. Aqui de manhã a rua é uma mão, no outro dia o nego inverte a mão e você fica sem saber por onde você anda. Isso é o bel prazer. Hoje fecharam a praia, vai ter um show esse fim de semana lá. Não sei porquê, não é motivo, acho que no aniversário da cidade. Não tem nenhum motivo para ter esse show. Ainda mais na beira da praia, fechando o trânsito. Tem outros locais que poderia ser feito show. A gente não é consultado nunca, né? É feito, é imposto, e a gente tem que engolir. Eu acho que as coisas têm que ser pensadas. Agora, depois de feito também, você não pode penalizar o empreendedor. Tá? Agora, ele tem que se adequar às leis? Tem. Agora, se não fosse feito shopping, o negócio ia estar o Léo lá, daqui a pouco ia favelizar, como favelizou a favela do Lido ali, que ali também tem sambaqui, e ninguém faz nada, e nego constrói, faz 2, 3 pavimentos, não obedece código de obra, não obedece postura, não obedece meio ambiente, saneamento, não obedece nada. Tem a favela do Lixo, tem o Morubá, e assim vai, toda a Margem Lagoa. Se você não fizer realmente, não der ocupação, você vai favelizar a cidade, porque você não pode fazer, o outro vai e faz. E realmente vai fazer penalizando a população. A carência, né, de um shopping center na nossa cidade é uma demanda que todo mundo pede, né? Um dia, por exemplo, chuvoso, né? Você não tem realmente o que fazer aqui em Cabo Frio, né? Você fica preso dentro do seu apartamento, assistindo televisão, porque você não tem uma alternativa de lazer. Qual seria a dimensão desse shopping, Humberto? O projeto que eu vi ali são, acho que 169 lojas, alguma coisa. Eu acho que é um negócio que não é para um porte de Cabo Frio atual. Tá? E mesmo se fosse, acho que ali não é o local. Nós temos vários mini-shoppings, né? E aquele negócio, está chovendo. Tem outros lazer, hoje tem pista de gelo, né? Tem o shopping ali, o Leste Shop, é pequenininho, mas tem algumas lojas. Tem um cinema na cidade. Tem cidades que nem cinema tem. Cabo Frio, pelo menos, já tem um cinema. Não adianta você chegar ali e fazer cinco salas de cinema. Acho que você não tem público para isso também. Alimentação. A gente realmente falta de bom restaurante de Cabo Frio. Mas será que o shopping vai resolver esse caso? Ou vai vir aquelas bandeiras, aquele American Food, aquele fast food que você quer apreciar uma comida e não tem onde apreciar a comida em Cabo Frio? Você realmente, Cabo Frio, está faltando, são outras, a gente realmente pegar a parte histórica nossa, e tem a Fonte da Juru que está largada ali, a Casa do Volney hoje já não existe mais. Você não tem os pontos históricos realmente definidos para você poder fazer a visitação e apreciar isso daí. Está tudo largado, né, a meu modo de ver. Doutor Paulo, qual é a opinião do senhor sobre a construção desse shopping naquele local? O meu boa noite a todos. É um prazer muito grande, é com muita honra mesmo que eu sento, vamos chamar de mesa redonda aqui, como mais um dos advogados aqui de Cabo Frio. Clamo até para que todos os colegas que eventualmente tenham tomado já conhecimento ou estejam vendo esse programa, que até nos procure lá para que venham participar, que venham somar conosco. Mas, voltando agora para a construção desse shopping, eu quero deixar bem claro
que eu e o doutor Roberto aqui presente, nós fazemos uma dupla em nome da Ordem do Advogado, com muita honra, designado pelo nosso presidente aqui presente, como membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, em que eu lá me valho sempre, a todo momento, dos conhecimentos técnicos e profundos do Roberto. Então, aqui eu discordo da ideologia dele e não dos conhecimentos dele, é diferente. E da ideologia eu posso dizer para ele o seguinte, fazer uma pergunta. Ele se reportou àqueles moradores antigos que vão sofrer com os novos avanços dos carros, que as ruas não comportam. E fazer uma pergunta, Roberto, o que esses moradores antigos fizeram em prol nada. Se falar naquele, o nome que você deu aí do esqueleto BUP, né? BUP. Falando dura quanto tempo tem o BUP? 2000 anos. Não, ele surgiu aqui. Esse nome apareceu agora, antes não tinha esse nome. Aí, 2000 anos não. Tem lá, talvez, um ano e pouco, 2 anos, que surgiu essa alçada lá e veio isso. Antes, não era assim, não era nada. É um montão de lixo, e eu vou pedir até, se for possível, a câmera, chega mais próximo aqui um pouquinho para mostrar isso. Isso é o estado que tem hoje lá. É está se tornando um grande lixão. Como disse aqui o doutor aqui presidente da ASAERL, se nós não cuidarmos daquilo, vamos parar de esquecer aquele lixão lá em cima e passar o lixão aqui para ali. Porque está se tornando mesmo. Há de dizer assim que é um problema da administração, é um problema da administração pública, mas isso é o que tem lá hoje. Agora, imagine se nós fecharmos essa página, e imaginarmos um shopping, que eu vim do Rio de Janeiro há 10, 12 anos atrás, onde tem grandes shopping, como São Paulo tem, como Belo Horizonte tem. Olha, aonde o progresso chegou, existem grandes shopping. E por que nós vamos brigar para que o progresso não chegue a Cabo Frio? Não, é o progresso. Agora, o que eles estão brigando por uma coisa errada, uma ilógica, não querer o shopping. O que eles têm que reunir é saber assim, a vinda desse shopping vai mexer com o consumo de energia elétrica lá no local? Poderá cair? Não, então vamos brigar lá com a Ampla para que aumente a voltagem daqui do local. Ah, vai ter problema de água, vamos brigar com a Ampla, com a Prolagos, para que aumente o problema da água. Não é brigar para não ter o shopping, quem dera que viesse 10 shopping para cá, mas que vamos fazer grandes avenidas, vamos fazer... É isso que eles, os moradores de lá... Porque com uma casa que hoje vale ali 100, 200 mil reais, com a feitura de um shopping, ela passa a valer 500. Chama-se progresso isso. E nós não podemos ficar na ilusão, atrás de uma louca ilusão, e não querer um shopping. Eu gostaria que tivesse um shopping do lado da minha casa. A minha casa ia valer muito mais. É o progresso que está chegando. Rapaz. Nós temos que pensar no amanhã, não é pensar no ontem, não. Sinto muito. Olha, também só acharam lá um esqueleto. Não teve mais, não teve 2, 3. Não, por que uma reserva quando só teve um corpo? Isso foi alguém indigente que ficou caído por ali e achando... Não há essa prova. Porque nesses 2000 anos que o Roberto citou aqui, não teve mais corpo nenhum, só teve esse. E quem é? Só se parar. Tu vai parar um progresso... Por quê? Porque vai continuar com esse monte de lixo lá. Essa é o meu... Nós vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a 12 minutos. Antes vamos ouvir a opinião do Dr. Eisenhower a respeito da construção do shopping também. Eu parto do princípio que a população local, os moradores, devem sim ser consultados sobre a conveniência ou não deles para discutir todos esses problemas, como disse o Roberto. Eu parto desse princípio, até porque o motivo da cidade é o povo, é o próprio povo, né? E nós estamos assim muito acostumados com medidas, decisões que vêm de cima para baixo, que interessa, que diz respeito ao interesse de alguns poucos governantes, e que às vezes não estão muito bem distanciados da realidade local daquelas pessoas. Maneira que, com relação a esse problema do shopping, a gente precisa, sim, entender que a população
deve discutir e manifestar seus pontos de vista. É o meu ponto de vista com relação à questão do shopping. Queria falar também sobre o problema da celeridade processual. A demora do processo na justiça brasileira. Ontem à noite eu conversava com 2 amigos sobre a conveniência de um processo e ele dizia que demorava muito e tal, e eu disse para ele o seguinte, eu até tive que lembrar a um deles. Há uns anos atrás, doutor Evandro, nós instauramos a abertura de um processo de inventário e logo a seguir um dos interessados, dos herdeiros, foi estudar na capital e precisava de um imóvel, tal. E aí foi requerido pedido naquela época, a venda de um imóvel, de 2 imóveis, para propiciar àquele estudante a compra de um imóvel lá no Rio, para se sustentar naquela cidade. Você imagina o seguinte, ele terminou o curso dele e essa ordem judicial não saiu. Ele levou 4 anos estudando, ele terminou o curso dele e não conseguiu vender o imóvel para poder adquirir essa propriedade no Rio. Ele passou 4 anos vivendo de favores na casa de parentes e pessoas conhecidas. Porque a justiça brasileira só chega quando o homem já não tem mais interesse nenhum naquele resultado, em grande parte das ações que circulam. E eu trago aqui hoje, na semana passada, um programa desse, a gente falava de um processo que tramitou 50 e poucos anos no Supremo Tribunal Federal, sem nenhum recurso, 55 anos, foi julgado, numa decisão, numa situação em que os próprios ministros divergiam quanto à legitimidade daquela decisão, a legalidade e essa coisa toda. Na semana passada, agora, recentemente, quando começou a surgir o problema do Cachoeira, agora você imagina, o Cachoeira, em 2000, teve uma autorização do governo, lá do Distrito Federal, para explorar o jogo do bicho lá, naquela cidade, naquela região. E aí começaram a surgir uns grandes problemas e tal, e a questão hoje é o Cachoeira e alguns senadores e deputados, inclusive o Demóstenes Torres, que é um ex-integrante ou integrante do Ministério Público deste país. Imagina só, esse processo do Cachoeira chegou lá em 2005. Agora, recentemente, e o relator era o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o César Peluso. Agora, recentemente, ele foi redistribuído. Gente, 7 anos, o processo está lá, não teve recurso nenhum. Isso me dá a condição de dizer que não são só os recursos os responsáveis pela demora de um processo nesse país. A celeridade processual depende de outras questões e que não são só os recursos. Além do mais, vou repetir, já falamos aqui, e em outras oportunidades, são esses recursos que corrigem muitas decisões, muitas sentenças, muitos acórdãos que não foram prolatados por advogados. Ora, se a decisão, se a sentença, se o recurso, se isso já sofreu modificação, é porque a decisão anterior estava errada, incorreta, precisava de uma adequação. De forma que esse recurso ele precisa ser mantido, sim, com algumas correções, efetivamente, porque a modernidade, o tempo exige isso. Semana passada a gente falava do processo eletrônico. Aqui nós falávamos do processo eletrônico. Com toda certeza, esse processo eletrônico vai trazer alguma celeridade para os processos de modo geral e, segundo informações, conforme está na lei, nessa regulamentação toda, vai impedir que o processo de Antônio, que seja rico ou tenha algumas influências ou parentesco, seja julgado primeiro do que o processo dos Osmo ou vice-versa, se ele for um desses pobretões que nos acompanha na vida. De forma que permaneço firme a ideia de que não são esses recursos
os que ocasionam a lentidão, a lerdeza, a letargia processual neste país chamado Brasil. O doutor Spala vai fazer a sua exposição também a respeito dos recursos e da falta de celeridade, né, vamos colocar assim, da justiça, né? E no nosso próximo intervalo nós voltaremos também à questão da construção, da pretensa construção do shopping center aqui na nossa cidade. Então, vamos agora para o nosso intervalo. Muito obrigado. O combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda à busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Realize o seu sonho de morar próximo ao centro da cidade com segurança e muito verde. Condomínio Fazenda da Praia. Sítios de 3.000 metros quadrados a 10 quilômetros das praias de Cabo Frio, prontos para construir. Venha nos visitar e apaixone-se por essa ideia. Condomínio ecológico fechado, único na região dos lagos, com árvores da Mata Atlântica e pássaros nativos. Condomínio Fazenda da Praia. Viver bem é aqui. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Vamos dar início ao nosso segundo bloco, né, com o Dr. Spala falando sobre a celeridade processual. Oi, Evandro. Acertadamente, e como quase sempre, ou como sempre, o nosso presidente versou bastante sobre esse tema. Mas eu quero complementar aqui um pouco, porque principalmente nós três aqui da banca somos militantes. Nós estamos aí na lida diária, atrás de papéis, atrás de um despacho, atrás de um escrevente, atrás de um oficial de justiça, e a nossa vida tem sido... Talvez eu tenha ficado careca por causa disso, mas é coisa da vida, eu tinha que enfrentar e gosto disso. Mas aqui em Cabo Frio tem acontecido algumas coisas que dificilmente vão se ver em outros locais. Essa é a realidade. Por exemplo, eu posso citar, não vou citar nomes, mas vou citar assim, existe um processo aqui em Cabo Frio que versa sobre uma reintegração de posse lá no Tamoio, no bairro Tamoio. Foi dada entrada na Justiça em 2001, na qual quem requereu pedia, pelo amor de Deus, a liminar, porque ele precisava urgente de... Liminar é alguma coisa urgente. Pasmem, passado 11 anos, o juiz concedeu a liminar. Só pelo nome de liminar, e se me perdoe o juiz, não estou falando o nome dele, e é qualquer um juiz, é uma burrice de tamanho imenso. Como é que você vai dar 11 anos depois você concedeu uma liminar? Ou, não estou dizendo que ele
Foi burro, não. Burro foi a população que está acreditando nesse homem como juiz. A verdade é essa, rapaz. Ficamos 11 anos esperando, aí ele concedeu eliminar. Por que ele não concedeu? É certo ou errado, tinha que ser lá atrás. Ele não era o juiz. Bom, também liminar, agora, recentemente, também em problemas possessórios, uma empresa entrou com um mandato, um processo, também, não foi bem assim, reintegração de posse não, mas é similar, é ali da família também. Entrou com um interdito proibitório, no qual pediu a liminar. Interdito proibitório, diz a lei é clara, é quando alguém está construindo alguma coisa em local errado e invadindo a posse do outro, ele pede um interdito para parar aquela obra. Isso é o que diz a lei, não sei o que estou falando, não. Não sei por que cargas d'água, esse processo ficou dormitando em alguma prateleira lá. Passado 3 anos e 8 meses, o juiz concede eliminar agora. Imagine nós, advogados, imagine o povo, porque nós aqui sabemos o que nós temos que fazer para dar resposta para os nossos clientes, porque o cliente é que tem razão, é o cliente que nos paga, que paga o nosso escritório, que paga a nossa vida. E nós não sabemos o que vamos dizer para o advogado, para o cliente. Como é que você requer uma liminar num processo e leva 11 anos para sair essa liminar? Você não tem mais palavra, você não tem mais cara, mais vergonha de olhar para esse cliente. Nós estamos chegando nessa situação. Ainda bem que existe alguns dirigentes de ordens de advogado, na estirpe aí do nosso presidente, que está dando a cara, está brigando, está batendo, está apanhando por nossa causa lá. Mas tem lugar que nem isso tem. Mas aqui em Cabo Frio está acontecendo isso que eu falei. A gente precisa realmente dar uma acelerada, né, nos processos para que a prestação jurisdicional seja efetivada, né? Bom, vamos voltar ao assunto da construção do shopping, polêmica construção do shopping. O Roberto gostaria de replicar os outros entrevistados aqui. Vamos lá, Roberto. Eu gostei da resposta do Humberto, mas eu sou contrária do Spala, meu companheiro de Conselho Municipal do Meio Ambiente, de Defesa do Meio Ambiente, que não se reúne desde janeiro, está parada. Né? Então, um apelo aos nossos sérios representantes do Poder Executivo e Legislativo, vamos botar o Conselho para funcionar e cuidar das questões importantes relacionadas ao nosso ambiente, meio ambiente. Sobre o shopping nas Palmeiras, eu não sou contra o shopping, Spala. Eu também sou sociedade de consumo. Eu também adoro comprar aquelas bugigangas de plástico na lojas americanas e adoro comer aquele sanduíche super saudável do McDonald's. Somos sociedade de consumo, precisamos disso, né? Eu quero um shopping na minha cidade, claro. Não vou ganhar dinheiro com isso, mas eu acho que os empreendimentos eles têm lugar apropriado para acontecer. Assim como nós temos que ter um shopping, nós temos que ter áreas de lazer, nós temos que ter espaços públicos para manifestação cultural, nós temos que ter patrimônios históricos culturais no nosso município. Nós temos que ter tudo isso, né? A sociedade não vive só do consumo dos shoppings, né? Nós precisamos de áreas públicas para poder ter o nosso lazer, a nossa qualidade de vida. Então, eu sou contra o Spala, ao shopping onde ele está sendo pretendido, né, que é ali nas Palmeiras, entre Palmeiras e Novo Portinho, por vários motivos, aspectos relacionados à comunidade ali, à qualidade de vida daquelas pessoas, ao trânsito, a todo o impacto social que vai acontecer ali, vai mudar toda a segurança ali, vai ser modificada à medida que eu tenho ali um grande empreendimento, um fluxo maior de pessoas e veículos. Eu estou preocupado com o nosso patrimônio histórico-cultural, com o sítio arqueológico que existe ali. Eu estou preocupado com o paisagismo do local, na margem da lagoa, que tem a sua faixa marginal de proteção. Então, eu estou colocando vários elementos para serem discutidos, não simplesmente o meu consumo. Tá? Então, nós temos ali que colocar tudo isso na nossa balança.
os pontos positivos e negativos. E só para concluir, ô Evandro, isso está dentro de uma coisa que chama planejamento urbano. Eu, como governante desse município, se fosse, eu ia pensar na cidade como um todo. Eu não ia pensar em pequenos pedacinhos no qual eu vou ali atender a interesses de alguns, de um empresário, de um proprietário de terra, porque, ao meu ver, aquilo ali atende ao interesse de um proprietário de terra. Você ia pensar na cidade para o cidadão? Cidade Você ia para o pensar na cidadão, cidade principalmente. para o cidadão? Com a participação dela nas tomadas de decisão, né? Nós temos, então, que chamar a sociedade para a discussão. A cidade que deve escolher onde ela quer um shopping, onde ela quer um parque, se ela quer preservar um sítio arqueológico ou não. Por aí. A gente... Cabo Frio hoje é uma cidade que cada vez mais tem menos áreas disponíveis para grandes construções, né? E uma estrutura viária que permitisse esse fluxo aí. O Humberto chegou a falar ali que as sendas, onde estavam instaladas as sendas, teria uma outra área, Humberto, que poderia se construir esse shopping sem que tivesse o impacto ambiental e... O impacto ambiental eu não vejo por esse lado, não. Eu vejo ali o impacto de trânsito, tá? A Saela não é contra o shopping ele obedeceu à lei, os afastamentos, a ocupação, né? O que preocupa a gente exatamente o tráfego, é como chegar e sair dali. Tá? Eu acho que isso vai ser o grande problema do shopping ali. Tá, o que está faltando na nossa cidade, em termos de lixo, como ele falou, de favelização, é fiscalização. A gente não tem, a postura não funciona, a fiscalização de obras não funciona, né? A guarda municipal é só época festiva, ela não fiscaliza, não ajuda a postura, não ajuda a fiscalização. Você vai São Cristóvão, Parque Bulli, eu que está fazendo puxadinho, já está 2, 3 andares, 100% de ocupação, faz a marquise, ocupa a marquise, quer dizer, o cara usa 110% do terreno. Isso não é só aqui, não é aqui, Tamoios, é geral. Então, se a gente não tiver fiscalização, a cidade, não adianta a gente fazer código de obra, não adianta a gente ficar discutindo aqui. Eu acho que a prefeitura tem que botar fiscalização atuante, tá? Fazer convênio com as faculdades, porque o estudante ele não é corrupto, tá? O fiscal ele acaba cedendo a favor, porque é amigo, é conhecido. Quando você trabalha junto com uma entidade, com um estudante, você mais do que o cara fica constrangido, e tem a fiscalização na rua, e aí a gente exige a fiscalização. Tá faltando o quê? A população participar também das comissões, ser ativo. Não adianta, eu faço parte da comissão e vai lá, fica quieto, vai embora, entra muito e sai calado. Nós temos várias comissões, tem o Concepra, ela começa forte, e depois vai esmorecendo, daqui a pouco não vai mais ninguém. Tem a Comissão Municipal de Turismo. Desde que Paulo Massa assumiu, acho que não teve uma reunião, né? Quer dizer, ele faz as coisas pela cabeça dele, tem boa intenção, só erra quem faz. Mas eu acho que poderia consultar a gente, né? Poderia consultar o comércio, a OAB, a Saela, ao meio ambiente, a população. Né? O pessoal senta na cadeira e fala, o rei sou eu, é do meu jeito. Acho que por aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Acho que a cidade tem que ser para o cidadão. E para ser do cidadão, o cidadão tem que ser consultado. O doutor Spala também gostaria de se manifestar? A minha manifestação vai ser sobre o final aqui do doutor Humberto e sobre o Roberto lá, a ideologia dele, a ideia dele. O final aqui, eu acho também que o pessoal, a população, o morador tem que ser consultado, deve ser consultado. Isso é lógico. Porém, a ideia do Roberto é dizer, se eu for o prefeito, se eu for o administrador, eu vou fazer isso. Não, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um shopping? Um shopping não é na prefeitura, não tem nada a ver com isso. Ela tem que fiscalizar. Aquilo é alguma coisa particular. Então, se ele está cumprindo as leis lá, ele tem que faz 10 shoppings, o problema não é da prefeitura, não. A prefeitura não pode impedir ninguém de ter alguma coisa. Ela pode fiscalizar se é bem feito. Então, eu continuo dizendo, eles estão correndo atrás de coisa errada. Tem que correr, mas vai dar problema lá, que vai aumentar a população. Vai na polícia, não é com o dono do shopping. O cara vai fazer um shopping.
vai lá quem quer. Agora aumentou o transporte, vai lá na Secretaria de Transporte, vai na Prefeitura, Serviço Público. Agora não pode impedir esse progresso. Você tem que ter o progresso e apertar a administração pública. É isso que ele não está fazendo. Talvez ele esteja realmente pensando em amanhã ser o administrador público. Porque aí ele não quer apertar o administrador. Tem que a administração. É mal feito aqui. O doutor Humberto falou aqui que quando o Paulo Massa, eu, graças a Deus, primo da amizade dele. Mas o Paulo Massa não assumiu nada, não. Ele sumiu. A verdade foi essa. Nós temos que falar isso. Muito obrigado, doutor Spar. Doutor Eisenhower, a gente gostaria de ouvir um pouco sobre as prerrogativas dos advogados. É um tema muito recorrente e complicado, né? Porque a gente trabalha com isso já desde 2004, lutando para que o advogado possa desempenhar as suas funções revestido das prerrogativas. E nós insistimos em dizer, as prerrogativas não dizem respeito ao interesse de um advogado, de um profissional em particular, mas a toda a advocacia. E quando essas prerrogativas são desrespeitadas, o profissional do direito ele acaba sendo fragilizado e desempenhando mal o seu trabalho em favor do que o contratou para a defesa dos seus interesses. De forma que a gente tem percebido ultimamente, está sendo discutido até nacionalmente, doutor Evandro, é que muitos juízes, muitas autoridades, quando não gosta do advogado, por qualquer razão, acaba atingindo os clientes do advogado para se vingar do profissional do direito. Isso aí é uma coisa assim inconcebível, inadmissível nos tempos atuais, que afinal de contas nós estamos no ano de 2012. Nós estamos no ano de 2012, bem distante do tempo da ditadura militar e outros da pré-história do nosso mundo jurídico, de forma que é a nossa defesa no sentido de que o advogado seja respeitado em suas prerrogativas. Vejo que existem juízes que escolhem um dia da semana para atender o advogado. Atender o advogado um dia por semana, no horário que ele acha melhor de atender. Ora, recentemente saiu uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, atendendo a consulta formulada por um juiz do Tocantins, e esse juiz queria saber se ele, juiz, tinha a obrigação de atender o advogado, mesmo nos horários de audiência ou em que ele estivesse despachando. E a decisão foi positiva. E o que julgou era juiz do quadro, não era indicado pela OAB ou outros segmentos. Era um juiz que dizia assim, o juiz tem a obrigação de atender o advogado com ou não urgência, nos momentos da audiência em que ele estiver despachando no gabinete dele, ele é obrigado a atender. A única ressalva feita é que o juiz tem a obrigação, sim, de atender o advogado nas condições de urgência e emergência, à noite, durante o repouso, final de semana, sábado, domingo. Ele não perde a obrigação de atender o advogado nesses dias. Mas aí sim, de acordo com a urgência do caso que ele tem que atender. O advogado deve sim exigir isso, até para não fragilizar o seu direito e por a perder o direito do seu cliente. Muito obrigado, doutor Eisenhower. Nós vamos agora, brevemente, às considerações finais dos nossos convidados. Gostaria de agradecer o convite da OAB Cabo Frio. Então, convocar todos para continuar nessa discussão da área ali das Palmeiras. Vamos defender a qualidade de vida dos nossos moradores, a preservação do patrimônio histórico-cultural, a criação de áreas, parques públicos municipais e o shopping, claro, eu quero um shopping, mas em lugar adequado. Então, existe o movimento Acorda BUP, está aí para levantar esse tema. A Câmara de Vereadores não deve se omitir
E dia 19 agora, dia do índio, vai ter um ato público lá no estande de vendas, nas Palmeiras, às 11 horas da manhã, a favor da criação de um parque público municipal. Obrigado. Humberto, as suas considerações, por favor. Não vou falar sobre a desova de 2000 anos atrás, né? Porque tem muita desova hoje. Mas eu acho que a gente tem que olhar mais para a nossa lagoa, tá? A rede separadora de esgoto tem que exigir isso, que seja feito, iniciado agora, e não postergado, como está sendo postergado. A água agora está chegando já lá em Real do Carbo, lá na Figueira, em Monte Alto, e lá não tem rede de esgoto. Quer dizer, isso aí vai tudo jogar na lagoa de novo. Na hora que você põe água, você produz mais esgoto. Eles estão puxando água e não estão puxando esgoto. Né? Ele tem que lacrar a lagoa e parar de jogar esgoto na lagoa, se você quiser a sua lagoa ali para poder apreciar. Porque não adianta você ter um parque, um negócio bonito, e ter um esgoto do lado, esse esgoto saindo pelo ralo de Cabo Frio todo aí. Doutor Spala, suas considerações? Roberto, se tivéssemos que abrir o centro ecológico, como é que é o nome aí? Um parque arqueológico, cada morro lá do Rio tinha que ter um, porque acha ossado de 10 em 10 minutos lá. Aqui acharam uma só, mas lá acham os montes. Mas olha, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estou me dirigindo ao senhor Roberto, porque é um parceirão mesmo, é uma pessoa que entende muito, mas ele esqueceu aqui de falar que, por exemplo, o pessoal de lá não está pedindo para ver o problema da lagoa, não. Estão querendo acabar com o shopping, não pode ter shopping. Agora, por quê? Vamos ter o shopping e vamos brigar porque os poderes públicos têm que conservar essa lagoa. O doutor Eisenhower, para as considerações finais. Amanhã, nesta quinta-feira, dia 12, nós teremos a entrega de carteiras aos novos advogados estagiários às 16 horas na sede da subseção. Às 17 horas tem uma reunião com os advogados de Búzios. Às 18 horas temos a reunião da parceria ACI, Azaela, IOAB e a sociedade para a discussão dos problemas sociais, além de uma reunião da Comissão do Direito Ambiental da subseção. Também por volta das 12 horas estaremos recepcionando representantes da Universidade Veiga de Almeida para a discussão dos problemas de interesse da advocacia local. Ficaram algumas perguntas, alguns pedidos para a discussão sobre os honorários advocatícios, serão trazidos aqui na próxima semana. E fica aí os nossos agradecimentos aos telespectadores pela paciência, se é que você teve essa paciência de nos assistir até o momento. Muito obrigado, boa noite. O combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda a busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Realize o seu sonho de morar próximo ao centro da cidade com segurança e muito verde. Condomínio Fazenda da Praia. Sítios de 3.000 metros quadrados a 10 quilômetros das praias de Cabo Frio, prontos para construir. Venha nos visitar e apaixone-se por essa ideia. Condomínio ecológico fechado, único na região dos lagos, com árvores da Mata Atlântica e pássaros nativos. Condomínio Fazenda da Praia. Viver bem é aqui. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso.